Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula e hoje nós temos como intuito o diagrama de Linus Pauling. Uma continuação com uma abordagem agora um pouquinho diferente. O intuito é identificar a camada de valência, identificar o subnível mais externo, o subnível mais energético e, por último, finalizando o diagrama de Linus Pauling com a identificação da distribuição eletrônica para íons, carregados positivamente ou negativamente. Primeiramente, precisamos relembrar o diagrama de Linus Pauling. O diagrama ele foi montado em função da ordem crescente de energia. Ou seja, os níveis mais internos são menos energéticos, os níveis mais externos são os mais energéticos. Aqui está então uma base para vocês do diagrama, onde envolve os subníveis pertencentes a cada nível. Como está proposto de cima para baixo, nós temos uma ordem crescente de nível. Porém, a distribuição ela é feita em função dos subníveis. Então, para a identificação dos subníveis menos energéticos para os mais energéticos, é necessário que você faça um corte na diagonal com o intuito de traçar a vocês o caminho da distribuição. Então, relembrando esse corte, começamos pelo menos energético, que é um S, passando pelo 2S, em seguida passando pelo 2P e pelo 3S, posteriormente o 3P, e agora então, cuidado, não é o 3D, mas sim na sequenciação da minha seta de corte na diagonal é o 4S. Aí sim, então, 3D, 4P, 5S e assim por diante até finalizarmos ao 7P. Esta situação proposta, digamos assim, nessa verticalização de Linus Pauling, ela pode ser escrita também na forma horizontal. Aí comecemos a ordem crescente identificando o 1S, o 2S, o 2P, o 3S, o 3P e agora não é o 3D, mas sim quem? O 4S, posterior, agora sim o 3D, 4P e assim por diante. Detalhe importante, o Xande não está colocando para vocês a quantidade máxima permitida em cada subnível, não esquecendo o S são 2, o P são 6 elétrons, o D são 10 elétrons e o F um máximo de 14, podendo variar, oscilar. Bom, vamos então agora extrair informações do diagrama de Linus Pauling. E nesse diagrama de Linus Pauling aqui agora, que nós vamos estar utilizando, ou melhor, do slide anterior, nós precisamos identificar então o seguinte, o subnível mais energético, que vai ser o último subnível da distribuição. Por quê? Como está em ordem crescente, o último sempre será o mais energético, ok? Precisamos identificar o subnível mais externo, detalhe importante, o subnível mais externo é aquele que está mais distante do núcleo. E detalhe importante, muitas distribuições há uma coincidência entre o mais externo e o mais energético, mas não há essa obrigatoriedade. Às vezes pode ser que o mais externo não seja o mais energético. E há casos em que você vai ter o mais energético e o mais externo como sendo os mesmos subníveis. E por último, a extração que nós vamos extrair do diagrama de Linus Pauling é a famosa camada de valência. Gente, a camada de valência o Xande vai estar sempre chamando para vocês do que? De CB. Então a camada de valência é importante porque ela dará para nós a possibilidade de enxergar as ligações que os átomos poderão fazer. Então a camada de valência é a famosa última camada da distribuição eletrônica. Ó, última camada, não último subcamada ou subnível. Bom, peguemos então o átomo de lítio com a seguinte distribuição eletrônica: 1s2, 2s1. Estarei fazendo agora para vocês a identificação dos níveis que estão presentes na distribuição. Então nós temos o nível 1 com apenas o subnível 1s2 e nós temos o nível 2 com o envolvimento de apenas o subnível 2s1. Agora então nós vamos extrair o subnível mais energético, o mais externo e a camada de valência. Quem é o subnível mais energético? É o último da distribuição eletrônica. E quem é ele? O 2s1. Aqui ficou light. O último é sempre o mais energético. Não importa qual nível ele esteja. Bom, e agora? Quem que é o subnível mais externo? Gente, o subnível mais externo é aquele que está mais distante do núcleo. E quem é ele? O 2s1. Percebam, nesse exemplo aqui, o subnível mais energético e o mais externo está coincidindo. Próximo subnível que nós temos aqui, ou melhor, próxima identificação, a camada de valência. Gente, a camada de valência é a última camada, é o último nível. Vira então a utilidade de você fazer a identificação dos níveis, 1s2 e 2s1, porque na hora que você identifica os níveis, você acaba enxergando o nível, né, mais externo.
consequentemente a sua famosa camada de valência. Então a nossa camada de valência neste exemplo só envolve o subnível 2s1, ok? Vamos agora para o átomo de flúor, fazendo a distribuição eletrônica e atentos às perguntinhas que vão surgir. Flúor, 1s2, 2s2, 2p5. Separando essa distribuição por níveis. Eu tenho no nível 1 apenas o subnível 1s2 e temos no nível 2 os subníveis 2s e 2p5. E quem será o subnível mais energético? Muito bem, para quem responde. É o último subnível da distribuição eletrônica. Então, gente, o subnível mais energético é o 2p5. Quem que é o subnível mais externo? Neste caso, gente, o subnível mais externo é aquele que está mais distante do núcleo. Na distribuição, nós só envolvemos o nível 1 e o nível 2. Então, quem que é o mais externo? O 2s ou o 2p? O 2p. Então, aí está o subnível mais externo, o 2p. Novamente, uma coincidência entre o mais energético e o mais externo. Mas e a camada de valência? Será que vai haver coincidência? A camada de valência, gente, na verdade, nesse exemplo, é o 2s2 e o 2p5 como subníveis envolvidos. E não apenas o 2p5. Então, o nível tem que envolver os subníveis que estão presentes nele. Então, no nível 2, nós temos o subnível 2s e o subnível 2p5. Então, eles é que fazem parte da camada de valência. Ok? Vamos passar agora a uma próxima exemplificação um pouquinho mais extensa, envolvendo o ferro, número atômico 26. Detalhe importante para quem não está atento, hein? Os elétrons são descobertos pela relação número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons. Igualdade de cargas positivas e negativas. Só relembrando, inclusive, quem propôs essa situação de igualdade de cargas positivas e negativas foi o nosso amigo Thomson. Mas vamos agora, então, organizar a distribuição por níveis. Perceba, no nível 1 eu tenho apenas o subnível 1s2. Nível 2 eu tenho o envolvimento do 2s2 e 2p6. Cuidado agora, por favor, hein? Muita atenção. E no nível 3, quem está envolvendo? Envolvendo os subníveis 3s2, 3p6 e o subnível, 3d6. E no nível 4 nós temos apenas quem? O subnível 4s. Quem serão então, né, os nossos subníveis identificadores mais energético, mais externo e camada de valência? Bom, o subnível mais energético, pessoal, é sempre o último da distribuição, que é feito em ordem crescente. Então, o subnível mais energético é o 3d6. Agora, cuidado. E quem que é o mais externo? É o 3d6? Não. Perceba que o 3d6 pertence ao nível 3. E na distribuição nós temos o subnível 4s, que pertence ao nível 4. Por isso, então, ele será o mais externo. E quem vem para nós agora como sendo a camada de valência? Gente, cuidado. Camada de valência é a última camada, é o último nível da distribuição. E quem que é o nível mais externo? É o 4s2. Então perceba que houve uma coincidência entre o subnível mais externo com o nível mais externo. Neste exemplo, o nosso nível mais externo, que é o nível 4, só envolveu o subnível 4s. Ok? Bom, vamos agora a uma próxima distribuição que é para o bromo, número atômico 35, consequentemente ele terá 35 elétrons. Fazendo a distribuição, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, olha, cuidado agora, 4s2, 3d10 e 4p5. Identificando agora os níveis que estão presentes nessa distribuição. Nós temos o nível 1 com apenas o subnível 1s2, o nível 2 tendo o 2s com o 2p, nível 3 temos o 3s2, 3p6 e o 3d10. E o nível 4, nós temos o 4s2 e o 4p5. Perceba então que na nossa distribuição eletrônica agora, a identificação dos itens já relacionados acima, que é nível mais energético, subnível mais externo e camada de valência, poderá então ser explicitada da seguinte forma. Subnível mais energético é o último da distribuição. Quem foi o último a ser distribuído? Muito bem, é o famoso 4p5. Então, o subnível 4p5 é o mais energético.
Agora, quem que é o subnível mais externo? Cuidado, gente. O subnível mais externo, ele está pertencendo ou pertencerá ao nível mais externo. E quem que é o nível mais externo? É o 4. Só que no nível 4 nós temos subníveis 4S2 e 4P5. Quem que está mais externo um pouquinho? Muito bem, o 4P5. E agora, muito atenção. E quem é a camada de valência? Quem é o nível de valência? Aí, cuidado, nós vamos ter que somar os subníveis que pertençam ao nível mais externo. E o nível mais externo é o nível 4. Então, nós teremos que identificar o subnível 4S, bem como também o 4P5. Uma perguntinha que às vezes acontece em algumas questões abertas é a pergunta no qual é a seguinte: quantos elétrons tem na camada de valência? Se pensarmos lá no lítio, nós temos para a camada de valência um elétron, para o flúor, cuidado, hein, são 7. Para o ferro são 2 e para o bromo também são quantos? 7. Ok? Bom, vamos passar agora a um... Meus caros, nesse caso agora, a reorganização da distribuição eletrônica. Essa reorganização, na verdade, tem como intuito você organizar os subníveis em virtude do nível no qual eles pertençam. O Xande está chamando aqui para vocês de DOM ou de DOC, ou seja, tradução de DOM é distribuição por ordem de níveis, ou seja, é agrupar os subníveis de acordo com o nível no qual ele pertence. E o DOC é a distribuição por ordem de camadas, que é a mesma coisa, níveis e camadas é a mesma coisa, é distribuição por ordem de camadas, ou seja, é organizar os subníveis de acordo com a sua camada. Pega envolvendo quem? Envolvendo o lítio. Vejam, o lítio tem número atômico 3, fazendo a sua distribuição eletrônica por ordem crescente, que é o padrão, que é o normal de se fazer, nós temos um S2 e 2S1. Bom, identificando os níveis, nível 1 e nível 2. Bom, e como é a organização agora por níveis, por camada? É agrupar os subníveis de acordo com o seu nível. Os subníveis que estão na distribuição é um S2 e 2S1. Então, por nível, ficará o que para você? O 1S2 e o 2S1. Ou seja, houve uma coincidência, porque nós temos apenas dois subníveis na distribuição. Então, dois subníveis, cada um pertence ao seu nível, nível 1 e nível 2. Ao fazermos agora para o flúor, por exemplo, ele já envolve mais subníveis. E como organizá-los então por níveis? Primeiro eu faço a distribuição por ordem crescente, que é aquela ideia para nos facilitar identificar camada mais externa, né, que vai ser a camada de valência, o subnível mais energético e o subnível mais externo. Organizando agora aqui, identificando os níveis presentes na distribuição. Nós temos o nível 1 envolvendo o subnível 1S e o nível 2 envolvendo os subníveis 2S e 2P. Mas como organizá-los agora por nível? Perceba, gente, que está todo mundo já numa sequência bonitinha. Quem pertence ao nível 1? Somente um S. Quem pertence ao nível 2? O 2S e o 2P5. Então, a distribuição por ordem de níveis, há uma coincidência neste caso para a ordem crescente. Nós vamos começar a enxergar reais diferenças entre distribuição por ordem de subníveis e por ordem crescente de níveis a partir então deste exemplo, no qual nós vamos envolver o ferro. Distribuição eletrônica por ordem crescente de energia, que é o proposto por diagrama de Linus-Pauling. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D6. Ordem crescente. Organizando agora por níveis, após a ordem crescente de subníveis. Como é que ficará para vocês? Observe. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Opa! Quem é que vem agora para vocês? O 3D6. Ou seja, o que o Xande fez? O Xande puxou o subnível 3D6 para dentro do nível 3. E agora isolou o subnível 4S2, que pertence ao nível 4. Ou seja, a organização por níveis, ela é possível de ser feita após fazendo a distribuição por ordem crescente. Então a gente reorganizou os subníveis de acordo com o seu nível. Vejamos um outro exemplo que vai envolver o bromo. Aqui está a distribuição eletrônica por ordem crescente. Perceba que
que o 3D10 vem antes do 4P5. Por quê? Porque ele é menos energético do que o 4P5, mas ao mesmo tempo ele é mais energético do que o 4S2. E aí, então, identificando os níveis que participam da distribuição, viram? Vamos reorganizá-los de acordo com o seu nível. E aí, então, eu tenho para o bromo, lá no nível 1, somente um S2. Nível 2, o 2S2 e o 2P6. Cuidado agora, ó. O que o Xande fez? Ó, puxou o 3D10 para onde? Para dentro do nível 3. E o 4S2 ficou juntamente com o seu xará, em termos de níveis, que é o 4P5. E aí, então, você tem aí a distribuição por ordem de níveis. Ou seja, perceba, a distribuição por ordem de níveis, a gente só consegue fazê-la em virtude, tá, de você fazer a distribuição por ordem crescente. Porque senão, se você tentar fazer por níveis, você vai errar a distribuição. Primeiro, faça a distribuição por ordem crescente e depois reorganize os subníveis de acordo com o nível. Passando à frente. Passemos agora a uma distribuição eletrônica envolvendo íons, que são estruturas carregadas positivamente e carregadas o quê? Negativamente. Positivamente são os famosos cátions, né, no qual tem deficiência de elétrons, ou seja, perderam elétrons, e os íons negativos, que são os ânions, no qual eles estão com excesso de elétrons, ou seja, ganharam elétrons. Vamos fazer a distribuição para o cátion lítio. Detalhe importante. Quando você for fazer distribuição eletrônica, não faça tirando ou acrescentando elétrons. Faça primeiramente como se fosse um átomo neutro. Então o lítio tem número atômico 3, então ele tem 3 elétrons. Como fica a sua distribuição eletrônica? 1s2, 2s1. Identificando os níveis. Nível 1 com apenas o subnível 1s2, nível 2 com o subnível 2s1. Bom, perceba que nesse caso agora a distribuição fica 2s1, 2s1 e 2s1, ou seja, o subnível mais energético, o mais externo e a camada de valência. Permanecem as mesmas. Mas e agora? Como fazer a retirada do elétron? Nós vamos retirar o elétron, gente, da camada de valência. Perceberam então a importância da camada de valência? A camada de valência ela vai nos dar a oportunidade de enxergar onde ocorrerá a perda de elétron. Como a carga do lítio é mais 1, o lítio deverá perder um elétron. Como ficará então a sua nova distribuição eletrônica? Apenas um S2. Por que não apareceu 2S1? Porque eu retirei um elétron, que é um indicativo da carga mais 1. Cuidado, matemáticos, hein? Aqui o mais 1 não é indicativo de ganho. Aqui o mais 1 é para indicar a vocês que houve perda de elétrons, no qual tendo um excesso de carga positiva. Vejamos agora, no caso, apenas um nível para o querido lítio. E nós temos agora o flúor. Fazendo a distribuição e identificando os níveis de sua distribuição, nós temos um S2 e 2S2, 2P5. Nesse caso agora, né, o flúor está se comportando como um ânion, ou seja, uma estrutura que estará ganhando elétrons. Relembrando, não faça a distribuição eletrônica já com os elétrons perdidos ou já com os elétrons recebidos. Faça a distribuição pensando no átomo neutro. Cargas positivas, negativas e igualdade. Se o número atômico do flúor é 9, então tem 9 elétrons. Perceba que aqui nós temos o subnível 2s e 2p5, tá? Indicando para nós o que? O subnível mais externo, ou melhor, o mais energético, que é o 2p5. Nós temos aqui o mais externo, que é o 2p5 ainda, e a camada de valência, 2s2, 2p5. A camada de valência aqui, ela nos dá importância para que a gente possa o quê? Identificar onde o elétron será acrescentado. E onde o elétron será acrescentado? Ele será acrescentado no último subnível. Então perceba, gente, ou eu retiro do último, ou eu acrescento no último. Então o ganho de elétron se dá no último subnível. Mas olha só um detalhe importante, hein? Quando o Xande fala último ou último, cuidado. Olhe logo acima. A perda se dá na camada de valência. E o ganho se dá no último subnível. Então eu não preciso entender o ganho para o nível como um todo, somente para o subnível que ainda comporta ganhar elétrons. Como o P5 pode ganhar mais 1, ele ganha 1. Como fica a sua nova distribuição então? 1s2, 2s2, 2p6.
Foi aí, no caso, o P5 transformando-se o quê? Em P6, por ele ganhar um elétron. Por que ganhar um elétron? Porque a carga da estrutura, no caso do flúor, está -1. Vejamos agora uma nova distribuição envolvendo aqui íon, que neste caso é o ferro de carga +2. Relembrando, vamos fazer a distribuição eletrônica como sendo de um átomo neutro. Aí a distribuição fica aí a proposta a vocês. Só que detalhe agora, quem é os nossos subníveis mais energético, mais externo e a camada de valência? Para isso, vamos identificar aqui primeiramente o que? Os níveis que estão fazendo parte da distribuição. Observem. E agora, quem são os subníveis mais externos, ou melhor, subnível mais externo, camada de valência e o subnível mais energético? Perceba, gente, não muda em relação ao anterior. O que vai mudar agora é o seguinte: uma vez que identificamos a camada de valência, que é a última camada da distribuição, nós vamos retirar o elétron dela. Como o ferro aqui está com carga +2, nós vamos retirar então os 2 elétrons da camada mais externa, que é o que chamamos de camada de valência. Como ficará a nova distribuição? Percebam, o 4s2 não aparece na distribuição porque os elétrons deste subnível foram retirados, por ele ser a camada de valência. Agora, nós vamos visualizar uma situação que é muito importante. Olha aqui, se você tem a distribuição organizada por nível, ou seja, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4, o nível 4, que é o mais externo, é onde você perderá o elétron. E aí você cai na distribuição eletrônica anterior, que já foi proposta. Então perceba, você pode fazer a retirada pela ordem crescente de energia ou a retirada da ordem de níveis. O que é importante? Tanto uma como a outra, você tem que retirar o elétron da camada de valência. Ok? Olha aí, a retirada é sempre da camada de valência. Mas, e se por acaso nós tivéssemos agora a distribuição eletrônica para um íon de carga ferro 3+? Perceba que é bem parecido com o anterior, só que o anterior é para o ferro de carga +2 e agora é de carga quanto? +3. Identificando os níveis, nível 1, nível 2, nível 3 e nível 4. E, consequentemente, por essa identificação de níveis, a gente consegue enxergar o subnível mais energético, que é o 3d6, o subnível mais externo, que é o 4s2, e a camada de valência, que é quem? 4s2. E onde se dá a perda de elétrons? A perda de elétrons se dá na camada de valência. E a camada de valência envolve o subnível 4s2. Consequentemente, é aqui que ocorrerá a perda de elétrons. Só que detalhe importante, na nossa camada de valência aqui em questão, nós temos apenas o quê? 2 elétrons. E quer se perder quantos? 3. Para isso, então, na hora que nós formos fazer a distribuição eletrônica, retiramos 2. O terceiro sai da onde? O terceiro, gente, sai do próximo subnível mais externo, que é quem neste caso? O 3D. Então, em vez de terminarmos com 3D6, nós iremos terminar com o quê? Com 3D5. Então, perceba, fazendo agora a retirada dos elétrons do 3D6, nós vamos fazer o quê? A retirada da camada mais externa, que passou a ser o nível 3. E aí, então, você retira da onde? Do 5. Então, a distribuição verdadeira acaba terminando com o quê? Com 3D5 e não com 3D6, porque nós temos o quê? 3 elétrons a serem retirados. Retiramos 2 elétrons do subnível 4s e 1 do 3d6, ficando assim quanto? Com 3d5. Então, dicas. A retirada do elétron se dá na camada de valência. O acréscimo de elétrons se dá no subnível mais externo. E detalhe, a retirada de elétrons é sempre dos níveis mais externos para os níveis mais internos. Ok? Uma boa semana a vocês, bons estudos. Levante as dúvidas, se for o caso, retorne aí ao vídeo para que vocês possam estar sintonizados. Até mais, até breve. Tchau, tchau.